Olá, turma. Hoje iniciaremos a unidade 4, já finalizando as unidades da nossa disciplina de Química Orgânica, né? Na unidade 4, nós vamos trabalhar as reações orgânicas. Nesta aula, os tópicos abordados serão as reações orgânicas e sua classificação. As principais reações orgânicas, elas são classificadas em adição, eliminação, substituição, esterificação, saponificação e oxidação. A adição, ela vai ocorrer com o aumento do número de ligantes de grupos ao átomo de carbono. Então, a molécula torna-se mais saturada. Exemplos dessas reações são a hidrogenação catalítica, a halogenação e a hidratação. Então, observe que aqui nós temos um aldeído, vamos adicionar hidrogênio. Aqui vai haver a quebra da ligação dupla, onde um hidrogênio vai ficar ligado ao átomo de oxigênio e o outro hidrogênio vai ficar ao átomo de carbono. Então, parti de um aldeído e formei um álcool. Na halogenação, eu tenho a adição de átomos de bromo. Então, eu tenho 2 átomos de bromo, o gás bromo, né? E aí adicionado ao eteno, que é um hidrocarboneto que tem ligação dupla. Vai acontecer a mesma coisa, a quebra da ligação dupla e a adição de cada átomo a cada carbono do eteno. Então, eu parti de um eteno e obtive um dibromo etano. E a hidratação, o próprio nome já diz, é acrescentar molécula de água a um alceno. Nesse caso, nesse exemplo, nós temos o eteno, que tem a ligação dupla, quebra-se a ligação dupla, adiciona um hidrogênio a um carbono e a hidroxila a outro carbono. Então, eu parti de um hidrocarboneto e formei um álcool. Temos a reação de eliminação, que ela ocorre com a saída de ligantes de uma molécula orgânica. Então, a desidratação ela pode ocorrer de forma intramolecular. Como exemplo, nós temos aqui o álcool, né? Nós temos aqui uma molécula de álcool, onde vai ser liberado o hidrogênio. Daqui vai ser retirada uma molécula de água, e aí eu vou formar um alceno, onde eu tenho um hidrocarboneto com uma ligação dupla. Substituição. Então, um átomo de hidrogênio ele vai ser removido e outro toma o seu lugar. Então, ele será substituído por outro átomo. Então, não há uma variação no grau de insaturação, isto é, o número de ligantes em torno do átomo de carbono ele não vai se alterar, tá bom? Então, o exemplo aqui nós temos o hidrocarboneto, o metano, que vai ser substituído aqui um hidrogênio pelo um átomo de cloro. E aí eu parti de um hidrocarboneto e obtive um clorometano, mas a presença também, a liberação do ácido clorídrico. Aqui eu precisei do aquecimento ou da luz para que essa reação acontecesse. Em alcanos mais complexos, a ordem de reatividade do hidrogênio é: eu tenho hidrogênio ligado primeiro ao carbono terciário, depois o carbono secundário, depois o carbono primário. E aí nós temos aqui o propano com o gás cloro, onde vai haver a formação do 2-cloropropano e do 1-cloropropano, com maior formação do 2-cloropropano. A esterificação ocorre com a presença de ácido mais o álcool, formando um éster mais água. Então, a esterificação ela é também denominada de hidrólise ácida, pois essa reação vai acontecer em meio ácido e vai produzir água. Nós temos aqui o ácido etanóico reagindo com o metanol, produzindo o etanoato de metila e liberando água. Essa é uma reação de esterificação. A saponificação. Então, a saponificação é também chamada de hidrólise básica, pois essa reação acontece em meio básico e produz um sal orgânico, que é o sabão. Então, eu tenho o óleo ou a gordura, mais o hidróxido ou a base, formando o sabão e liberando o glicerol. E aí nós temos a reação aqui do triglicerol
na presença do hidróxido de sódio, tá? Ele vai formar o meu glicerol e a formação também do sabão. As características. O sabão ele é um sal de ácido graxo, isto é, um sal de ácido carboxílico de cadeia longa. A utilização de hidróxido de sódio irá originar um sabão duro e quando utilizarmos hidróxido de potássio, obteremos um sabão mole. A ação detergente ela é justificada pela estrutura do sabão ou do detergente, que apresenta uma parte hidrofóbica, que é a apolar, e uma parte hidrofílica ou hidrófila, que é a parte polar. A parte apolar interage com a gordura, enquanto a parte polar interage com a água, formando partículas que se mantêm dispersas na água e são arrastadas com ela durante a lavagem. A oxidação. Então, na oxidação, verifica-se a perda de elétrons com o aumento do número de oxidação. Então, os compostos orgânicos reagem com o oxigênio e ocorre o aumento do número de oxidação do carbono envolvido. Se o carbono que sofre oxidação ainda possui hidrogênios, dizemos que sua oxidação ela foi branda ou então parcial. Então, nós temos aqui o eteno, que é o hidrocarboneto que tem uma ligação dupla, 2 átomos de carbono. Na presença da água, eu vou precisar de catalisadores, como o permanganato de potássio e o bicarbonato de sódio, e ele vai formar o etanodiol. Mas observe que eu ainda tenho hidrogênios, significa dizer que eu tenho aqui a formação da glicose comum. Se a oxidação no carbono ocorre com a perda total de hidrogênios, dizemos que a oxidação é energético total. A oxidação parcial de um álcool primário produz aldeído, que é novamente oxidado e produz ácido carboxílico, o que nos leva a concluir que a oxidação total de um álcool primário terá como produto final um ácido carboxílico. Então, eu parti de um álcool, o intermediário formado vai ser um aldeído, tá? Que finalmente produzirá um ácido carboxílico. Então, essa aqui é a oxidação total. Já os álcools secundários são oxidados a acetona, pois o átomo do carbono do grupo que tem a hidroxila, neste caso, possui apenas uma ligação com hidrogênio. Então, eu tenho um álcool, né? Eu vou precisar novamente de um catalisador, que é o permanganato de potássio. Vai haver a formação de um diálcool e, finalmente, vai haver a formação de uma cetona. A combustão é uma reação que corresponde à queima de um composto que é alimentado pelo gás oxigênio e que recebe o nome de comburente. A combustão completa de compostos orgânicos produz dióxido de carbono e água na forma de vapor. A combustão incompleta, além de água, pode haver a formação de carbono ou monóxido de carbono. E aí nós temos aqui exemplos da combustão completa, onde eu tenho a produção de gás carbônico e de água, e a combustão incompleta, onde eu tenho a formação do próprio carbono ou do monóxido de carbono, mais as moléculas de água. Aqui foram as referências utilizadas para esta unidade, tá? Desejando aqui para vocês um excelente final de disciplina, tá? Nós já estudamos as nossas 4 unidades, então agora eu desejo que vocês estudem bastante, que vocês façam as atividades, que vocês leiam, faça a leitura dos artigos científicos, faça as leituras dos livros que foram disponibilizados e nos encontraremos no finalzinho da disciplina. Desejo a todos uma excelente disciplina e uma boa resolução de suas atividades. Até breve.